Bom, nosso bate-papo agora, Daniel, é com o novo delegado da Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Cachoeira do Sul, delegado Tiago Bittencourt, cachoeirense, que há praticamente 4 anos atua na função de delegado, já passou por 3 municípios aqui no Rio Grande do Sul e agora, a partir do mês de maio, assume a DPPA daqui de Cachoeira do Sul. Delegado Tiago, primeiramente, obrigado por nos atender. Bem-vindo agora a Cachoeira, cidade natal. Bom trabalho à frente da DPPA. Fala um pouco sobre esse retorno para casa, de certa forma, para Cachoeira do Sul e o significado de atuar na sua cidade natal, onde, enfim, conhece o andamento da cidade. Acredito que deve facilitar e agilizar bastante esse trabalho. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o espaço para a gente poder conversar com a população de Cachoeira, poder contar um pouquinho da nossa história e quais são nossos planos aí para o trabalho aqui em Cachoeira. Essa minha vinda para cá é muito significativa para mim, bastante representativa. Eu sou cachoeirense, né? Sempre morei aqui até os meus 18 anos. E aí então saí para fazer faculdade e desde então eu morei depois em Venâncio Aires, morei no norte lá do estado, mas sempre com esse objetivo de poder voltar para Cachoeira. É uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, minha família permaneceu aqui, né? Então sempre tive esse objetivo de voltar. Então, esse meu regresso aí é a realização de um sonho pessoal, é a realização de um objetivo profissional e pretendo me fixar aqui em Cachoeira, construir minha carreira aqui, não tenho aspirações de assumir departamentos ou, enfim, outros órgãos que não aqui em Cachoeira, né? Sempre foi esse o meu plano dentro da carreira. Então, agora, iniciando o meu trabalho aqui, espero poder dar continuidade nisso. Como disseste, eu estou há mais ou menos 4 anos aí como delegado. Anteriormente trabalhei como oficial de justiça, por 4 anos também trabalhei no Tribunal de Justiça como agente de segurança, outros 4 anos. Então eu já tenho uma certa experiência no serviço público e como delegado há cerca de 4 anos. Assumi em Constantina, primeira cidade, lotação bem no norte do estado, lá distante. Em seguida, me removi para Sarandi, uma cidade com um porte um pouco maior. E quando tive a oportunidade de vir mais para perto, assumi a delegacia de Candelária, onde fiquei 2 anos. 2 anos trabalhando em Candelária. E aí agora surgiu essa oportunidade, a convite do delegado Mota, né, nosso delegado regional, e consegui vir aqui assumir, assumo a DPPA, né, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, e também a DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Tá certo, delegado. Você atuou em Candelária, tem de certa forma um conhecimento um pouco aqui da região, já sabe o andamento aqui em Cachoeira do Sul. Tem outras oportunidades, quando a gente conversava com o delegado Rodrigo. A população tem essa sensação de uma cidade tranquila, de uma cidade segura, apesar de que na semana passada nós tivemos uma operação significativa aqui no crime organizado. Olhando de fora, se tem essa impressão, obviamente como delegado sempre precisa estar atento porque as coisas estão acontecendo, mas vindo de fora, qual a sua impressão aqui de Cachoeira do Sul nessa linha de trabalho? A gente vive uma realidade bastante favorável aqui em Cachoeira, no que diz respeito à segurança pública, não só pela atuação da Polícia Civil, também pela atuação da Brigada Militar, é um conjunto, é um somatório de forças, né? A segurança pública não se faz de forma isolada, mas sim em conjunto. E aqui em Cachoeira a gente tem uma condição bastante favorável, claro, comparativamente, né? A gente infelizmente não está livre em nenhum lugar das ações criminosas, mas aqui em Cachoeira, considerando o número de habitantes da cidade e o porte da cidade, a gente tem uma cidade relativamente bem tranquila dentro daquilo que é a nossa realidade normal, né? O Estado ele vem fazendo investimentos massivos em segurança pública, vendendo muita atenção para a questão da segurança pública, com a criação de projetos, enfim, e também com a especialização de algumas delegacias, os departamentos têm se modificado para isso, e isso tem dado resultado em todo o estado, né? Mas aqui em Cachoeira do Sul a gente vive uma realidade ainda melhor do que a melhoria dos números do restante do estado, e isso se deve com certeza ao trabalho que é feito aqui.
né? A gente tem, o Cachoeira é uma cidade privilegiada nesse sentido. A gente tem um bom número de policiais e a gente tem policiais muito vocacionados. Todos os policiais eu já trabalhei antes de assumir como delegado titular aqui. Eu trabalhei como substituto em todas as delegacias aqui de Cachoeira. E em todas as delegacias encontrei um efetivo muito disposto, vocacionado, dedicado e comprometido com o trabalho. E isso faz toda a diferença. A gente tem aqui um número realmente muito expressivo de prisões. As ocorrências, todas as ocorrências que entram, elas conseguem ser tratadas como deveriam efetivamente. Não só aqui a delegacia, não só a Draco, né, que é a delegacia mais voltada para o tráfico, para os homicídios, para os crimes mais graves, mas também lá a delegacia da Larico Ribeiro, a DPPGV, que trata ali do grupo de vulneráveis. Todas as delegacias atuando em conjunto, elas conseguem dar uma resposta muito efetiva para o crime aqui em Cachoeira. E a sensação que a população tem de ver poucos números assim, e de ter de fato essa sensação de segurança é muito devido a isso, né? Agora, nessa semana, foi deflagrada uma operação que foi toda a investigação conduzida pelo delegado Rodrigo, que me antecedeu aqui na Draco, e vem desde 2023. Então a polícia ela trabalha de forma silenciosa e a gente trabalha enquanto todo mundo dorme, né? A gente vai cuidando das coisas enquanto a população realmente pode desfrutar dessa sensação de segurança, porque a polícia está sempre atenta, mapeando quem que tem que ser preso, até o momento que a gente chega numa operação como essa de grande porte, onde foram presas 18 pessoas, né? Todas elas com envolvimento com tráfico de drogas, com outros crimes, e estava aqui dentro do município, né? Isso estava ocorrendo aqui, a gente vinha monitorando, vinha investigando, e a população de fato não chega a ter contato com isso, mas a polícia, mesmo que não de forma ostensiva, a gente está sempre trabalhando, sempre atuando em prol da segurança pública do município. Tá certo, delegado. E pegando essa situação que nós tivemos na semana passada, o crime organizado, querendo ou não, ele se renova, né? Se existe as operações, se retira esse elemento da sociedade, mas o crime organizado, em qualquer cidade, em qualquer situação, ele se renova. Como conseguir retardar isso, essa renovação e conseguir manter o controle, de certa forma, principalmente do crime organizado, que acaba acarretando em outras situações? Esse é um trabalho permanente, né? A gente não é prendendo uma célula criminosa que a gente consegue estancar o crime. A gente precisa fazer um trabalho contínuo de mapeamento e a gente precisa controlar o crime. A gente não tem como acabar com o crime, né? A questão do tráfico mesmo. Enquanto houver usuário, vai existir alguém disposto a vender drogas. E a gente tem que lidar com isso dessa forma. A gente não vai conseguir nunca terminar com essa chaga, pelo menos não só com soluções do direito penal, né? Não só com a repressão. A gente precisa trabalhar também em outras esferas, mas o que nos compete é a repressão. E essa repressão ela é feita de forma contínua e com um trabalho de inteligência, né? A gente precisa mapear quem são as pessoas, mapear quem são as lideranças, quem são as pessoas importantes e atuar nessas pessoas para que a gente consiga quebrar correntes, quebrar vínculos e desestruturar essas organizações para que até que elas se estruturem a gente consiga ter esses hiatos aí de tranquilidade, esses hiatos de interrupção dessa atividade criminosa. E quando a gente consegue fazer, por exemplo, uma operação como essa, a gente desarticulou toda uma célula que estava implantada num local muito estratégico da cidade, né? Essas pessoas, até elas se reorganizarem novamente, até elas serem soltas novamente, a gente espera que isso leve um tempo suficiente para que a gente possa colher os frutos desse trabalho diretamente relacionado à segurança pública, diretamente relacionado à sensação de segurança, diminuição de crimes correlatos, né? Mas é isso, a gente precisa estar constantemente trabalhando, constantemente mapeando, constantemente atuando para que isso se mantenha controlado, né? O nosso objetivo primordial é manter controlado, porque, como falei, infelizmente, terminar a gente não consegue. Ok, tá certo. Para a gente finalizar, delegado, mais alguma outra situação que você chegando aqui em Cachoeira do Sul olha com cuidado, olha com atenção e que pretende melhorar esses números, entregar números mais positivos aqui para Cachoeira? A gente tem o trabalho aqui, isso não é discurso de protocolo, não é demagogia, o trabalho aqui realmente é muito bom, os números são muito bons, a gente mantém um número de prisões, de apreensões de drogas, de armas, o número de resposta às ocorrências graves como homicídio, roubo, a gente tem um índice de elucidação muito grande, né?
E a minha ideia é contribuir para a continuidade desse serviço, mas também se a gente puder evoluir para uma investigação um pouco mais tecnológica, uma investigação um pouco mais voltada à questão do combate, da repressão patrimonial, evitar que essas pessoas consigam adquirir bens, que essas pessoas consigam tirar proveito do crime, seria ideal, né? Então a minha intenção é, além de manter o bom trabalho que já é feito aqui, dar também um foco, dar também um direcionamento para as investigações nessa parte. Tá certo, delegado. Obrigado por nos atender. Bem-vindo novamente à Cachoeira do Sul e bom trabalho. Agradeço, fico à disposição aí, o gabinete sempre de portas abertas, e agradeço sempre a oportunidade do canal para a gente poder falar um pouco com a população, mostrar o nosso serviço, esclarecer o que está sendo feito, e fico à disposição aí também. Tá certo. Daniel, então conversamos com o Thiago Bittencourt, novo delegado de polícia aqui da DPPA de Cachoeira do Sul.